Olá, cursista! Você deve se recordar que nas nossas últimas aulas falávamos sobre a deficiência intelectual e sobre o transtorno do espectro do autismo. No encontro de hoje, o nosso último encontro dessa sequência, finalmente chegamos nos alunos com altas habilidades, superdotação. Hoje nós vamos apresentar uma outra discussão que se remete às possibilidades de aprendizagem e também tem desafios diferentes, mas tem desafios. Primeira questão que a gente precisa explorar é o sentido de educar. O que é educar? É o processo em que o sujeito convive com outro sujeito e ao conviver com o outro ele se transforma espontaneamente de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência. Ou seja, educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. E nessa perspectiva a gente precisa explorar o sentido que a gente construiu para demandas específicas de aprendizagem. Eu costumo chamar as demandas específicas de aprendizagem aquilo que a legislação, em larga escala, chamou de necessidades educacionais especiais. Prefiro o termo demandas específicas de aprendizagem porque a própria ideia de necessidade especial, em alguns contextos, é utilizado fora do campo da educação especial, o que pode provocar algum conflito, alguma incongruência e alguma dificuldade para entender do que se fala. Mas eu não posso negar que a expressão necessidades educacionais especiais se encontra amplamente difundido na legislação brasileira, nos tratados políticos e etc. Mas, então o que seriam tais necessidades, ou como eu prefiro, demandas de aprendizagem? Não são parâmetros atribuídos somente ao campo educacional. São características pessoais que necessitam uma orientação, um enfoque, uma mobilização de recursos educativos e educacionais para produzir um desenvolvimento positivo no sujeito. E a partir dessa definição, a gente pode explorar então o que são altas habilidades de superdotação. Se a gente vai lá na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a política de 2008, nós encontramos a seguinte definição para esse público. Alunos com altas habilidades, superdotação, demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas, isoladas ou combinadas. Quais áreas? Intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Para fins do uso da expressão altas habilidades, superdotação, nós temos um debate muito interessante no campo científico, no campo dos pesquisadores dessa área, muitos pesquisadores entendem que altas habilidades e superdotação são duas expressões sinônimas, ou seja, elas significariam o mesmo grupo de estudantes. O sujeito superdotado é aquele indivíduo que, quando comparado à população geral, ele apresenta uma habilidade significativamente superior em alguma área do conhecimento. Então essa é uma definição importante para a gente entender a compreensão do que é ser superdotado. O comportamento de superdotação consiste de comportamentos que refletem uma interação entre três conjuntos básicos de traços: a habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Nós carecemos de profissionais nas redes de ensino que tenham uma aproximação, que tenham uma especialização com essa discussão das altas habilidades de superdotação. Ou seja, nós estamos perdendo nas redes de ensino do Brasil estudantes com potenciais assim magníficos por serem explorados, mas porque, como a escola tem dificuldade para identificá-los, esses potenciais ficam ali inativos ou pouco explorados, uma vez que a escola não atenta para a diferenciação da existência desses sujeitos dentro do cenário escolar. Então você, professor, você, professora, que está tendo acesso a esse curso,
é fundamental que você conheça esses conceitos, que você explore todos os sentidos e possibilidades de compreensão educacional e pedagógica desse debate sobre escolarização de pessoas com altas habilidades de superdotação, para que a gente consiga, tendo o professor como referência na sua comunidade, no sentido de permitir com que outras pessoas acessem o conhecimento a partir do seu trabalho, então o professor tem um compromisso social de entender o que é alta habilidade de superdotação, até para superar o estágio de desinformação que as pessoas têm sobre o tema. Bom, você deve estar falando, Alan, de condições de uma certa excepcionalidade, né? Não devem ter muitos alunos com altas habilidades, superdotação por aí. Eu conheço, Alan, você deve estar pensando, muitas escolas que não tem nenhum. Será que a sua escola, professora, não tem nenhum aluno com altas habilidades de superdotação? Ou será que esse é um problema, como dito há pouco, relacionado a uma ausência de um grupo qualificado de profissionais especializados para a identificação? Como se identifica, né? Em geral, as pessoas com altas habilidades de superdotação, além de algumas evidências que eu vou dar para vocês aqui, né? Pistas, né? Variáveis que apontam determinados comportamentos que remetem a altas habilidades de superdotação, mas o processo de diagnóstico passa sobretudo pela psicometria, que são os testes de inteligência. Lembram que eu falei para vocês lá na aula de deficiência intelectual dos testes de QI? Pois bem, eles voltaram, né, aqui nessa discussão das altas habilidades, porque eles são usados ainda em larga escala para aferir, né, a partir da psicometria, a inteligência, né? Então a superdotação, ela engloba tanto fatores cognitivos como não cognitivos. Por exemplo, fatores afetivos, motivacionais, fatores relacionados à personalidade do sujeito. Para que se alcance um desenvolvimento intelectual muito bacana, é necessário se considerar, primeiro, a forma com que o indivíduo funciona no seu ambiente natural, ou seja, como é que ele dialoga com o mundo e como é que ele se apresenta nessa relação com o mundo. Segundo, como ele interage com o seu contexto social e cultural. São duas variáveis importantes. A cultura, no sentido dos valores e significados onde aquele indivíduo se insere. E como percebe suas competências ou áreas fortes, seu senso de valor e a sua autoestima. Essas são variáveis que também trazem para todos nós apontamentos significativos para entender o universo complexo e amplo das altas habilidades de superdotação. Eu vou trazer alguns indicadores, algumas pistas que estão evidenciadas na literatura, que apontam para a gente, do ponto de vista da observação comportamental, digamos, possibilidades de identificar algum aluno com altas habilidades de superdotação. Por exemplo, esses indicadores que eu vou estar apresentando para vocês foram construídos por uma grande pesquisadora da área de altas habilidades de superdotação, que é a professora Zenita Guenter. Alguns desses indicadores apontam, primeiro, esses alunos, para serem identificados, eles são os melhores da turma nas áreas da linguagem, comunicação e expressão. Se a gente tem ali um aluno que apresenta, né, um desenvolvimento que é atípico, que revela que ele está um pouco além do que o resto da turma nas áreas da linguagem, comunicação e expressão, opa, essa é uma variável, esse é um indicador interessante que a gente precisa registrar e que, junto com outros indicadores, poderá sim revelar um cenário de altas habilidades. Eles são os melhores nas áreas da matemática e das ciências. Essas crianças com altas habilidades de superdotação são os melhores nas áreas da arte e na educação artística. Percebam que a gente está pensando altas habilidades nas múltiplas possibilidades da expressão humana. Essas crianças, elas são as melhores nas atividades extracurriculares. De maneira geral, elas são mais verbais, mais falantes, mais conversadoras, ou seja, elas gostam de conversar e a partir da conversa elas vão se apropriando de novos significados. Eles costumam ser muito curiosos, então a curiosidade é uma característica fundamental na identificação. Eles são muito interessados e muito perguntadores, problematizadores. Por que isso?
por que aquilo, por que o céu é azul. Elas têm uma memória que realmente se expressa de maneira significativa. Elas aprendem e fixam com muita facilidade os conteúdos curriculares. Elas são persistentes de maneira geral, são mais compromissadas, ou seja, há um envolvimento delas com a tarefa que estejam desenvolvendo e elas chegam ao fim do que fazem. Elas não começam e abandonam, elas desenvolvem a atividade porque há um envolvimento dela na realização da tarefa. Elas geralmente são mais independentes, elas iniciam o próprio trabalho e geralmente não precisam de ajuda, elas fazem sozinhas e precisam se sentir desafiadas. Criatividade. Esse é um elemento substancial no cenário das altas habilidades de superdotação. São super criativos. E a criatividade, que é criar em atividade, ou seja, o processo de criação ali, sempre em movimento, em dinâmica, é algo que vai estar sempre presente no universo das altas habilidades de superdotação. São mais sensíveis aos outros e bondosos com seus colegas, são pessoas generosas nesse sentido do trato com o outro, ou seja, do cuidar do outro. Geralmente são preocupados com o bem-estar dos outros, então há nesse sentido um movimento de um desenvolvimento da inteligência emocional. São mais ativos, mais perspicazes, são mais observadores, são mais capazes de pensar e tirar conclusões, a relação causalidade, né? Tem um desempenho melhor em esportes, em exercícios físicos. Aí a gente está falando, né, de uma outra área de alta habilidade que tem a ver com a dimensão sinestésica. Eles sobressaem em habilidades manuais e motoras e são capazes de liderar e passar energia para animar o grupo. Essa é uma dimensão fundamental também, a característica da liderança, essa inteligência que vai se manifestar a partir da liderança. Bom, essas foram algumas características apontadas nos estudos da professora Zenita que tendem a contribuir para você, professor, para você, professora, a partir de agora, olhar para a escola, olhar para a sala de aula e identificar potenciais desses alunos que estão presentes certamente na escola. É importante lembrar que o atendimento educacional especializado para esse estudante, ele vai se diferir dos alunos com deficiência e dos alunos com transtorno do espectro do autismo, né? Porque enquanto o trabalho que se desenvolvia para alunos com deficiência e transtorno do espectro do autismo era um trabalho direcionado na dimensão da complementação pedagógica, né? Na altas habilidades de superdotação, a direção é da suplementação. O que é suplementar? É para além. Como são crianças muito curiosas, que estão querendo aprender continuamente, querem ampliar seus sentidos e significados de mundo, a suplementação é um up, é para além. É aquilo que ele não faz na sala de aula, mas que ele pode fazer no AEE de maneira a cada vez mais ampliar suas habilidades, seus talentos. Então, é tarefa da escola desenvolver comportamentos, né, que estimulem todas as habilidades de todos os alunos naqueles que evidenciam seus potenciais diferenciados. Ou seja, o trabalho da escola não deve considerar apenas a ampliação dos estímulos para a criança com altas habilidades de superdotação. Ela deve privilegiar um trabalho inclusivo de qualidade socialmente referendada para todos os alunos, mas sobretudo para aqueles que possuem altas habilidades de superdotação. Deveremos investir sim em propostas pedagógicas de enriquecimento que ampliem seus conhecimentos a partir das suas áreas de interesse. Bom, pensando então em todas essas possibilidades, vamos apontar para você, professor, você, professora, algumas metas, algumas possibilidades de atividades extracurriculares, porque as atividades curriculares eles desempenham muitíssimo bem, né? Mas eles são movidos pelos desafios, eles precisam ampliar seus horizontes em termos das suas potencialidades e talentos. Então vou fazer um conjunto de sugestões de atividades que chamam extracurriculares, que podem se realizar no âmbito do atendimento educacional especializado, que podem se realizar no âmbito familiar. Por exemplo, neste momento da pandemia, apresentações artísticas, ou seja, tudo aquilo que remeta à arte, elas podem pintar, desenhar, cantar, manifestações artísticas livres, que considerem suas potencialidades, artesanato, participação em vários projetos, sejam projetos no âmbito da escola ou fora da escola, feiras de ciências, atividades científicas, experimentações,
projetos de ciência, isso tudo costumam ser muito bem-vindos, costumam ser muito bem demandados por alunos com altas habilidades de superdotação. Campeonatos esportivos, concursos de pintura, desenho, música, fotografia, participação em corais, grupos de danças, atividades comunitárias, tudo aquilo que oportuniza com que a criança amplie seus horizontes e seus significados é muito bem-vindo no processo de escolarização e extraescolarização com vistas ao desenvolvimento. Então, professor, professora, chegamos nessa aula, no nosso último encontro dessa formação aqui no município de Itaguaí, da parceria Fundação Vale AIC. Espero que você tenha gostado dos nossos encontros, que os conhecimentos que aqui foram socializados possam impactar a sua prática, sobretudo na possibilidade de reinvenção de culturas políticas e práticas de inclusão com vistas a tornar a escola um ambiente mais acolhedor, humano e democrático. Olá, pessoal! Enfim, chegamos à última videoaula da nossa formação. Vocês gostaram? Eu adorei! Agora, que tal consultar o caderno de atividades para fixar os conteúdos do segundo módulo? Neste material, nós indicamos outras referências para completar o seu aprendizado, como publicações, livros, sites, filmes e muito mais. Além disso, ao final de cada capítulo, tem uma seção chamada Sugestão de Atividades, com ideias e dicas para você se inspirar ao construir as atividades para estudantes com deficiência, tanto no contexto presencial quanto no remoto. Vale a pena conferir? Grande abraço e até mais!